existe uma cidade perdida entre vales esquecidos. Um lugar onde ninguém ousa caminhar nas noites sem lua, porque, quando o céu se apaga completamente, algo desperta no antigo cemitério. Não é espírito, não é demônio, não é homem. É simplesmente chamado de O Ser, e ele vem apenas por aqueles que carregam pecados que tentam esconder. Várgedo foi fundada por famílias religiosas, mas o terreno onde construíram igreja e cemitério escondia um passado pior. Décadas antes, uma seita secreta praticava rituais ali, acreditando que certos pecados deixavam marcas invisíveis na alma, e que só o terror extremo podia purificá-las. A seita desapareceu sem deixar vestígios, mas algo deles ficou. Algo preso entre as tumbas. Algo que sente o cheiro da culpa. A primeira vítima foi Marcondes, o comerciante que enganava pessoas usando balanças adulteradas. Oficialmente, morreu de infarto, mas seu rosto, congelado em um pavor impossível. 2 dias depois, Silvia, que mantinha um caso secreto. Mesma causa, mesmo terror. E em ambos havia símbolos queimados no peito, marcas antigas, impossíveis de identificar. A cidade inteira começou a sussurrar: o ser marca antes de levar. A investigação. Helena, uma jovem estudante de jornalismo recém-chegada, começa a perceber o padrão. Mortes apenas nas noites sem lua. Vítimas que carregavam pecados ocultos. Marcas que surgiam antes da morte. Ela decide investigar o cemitério, mesmo sendo avisada para nunca ir lá nessas noites. As marcas. Nos arquivos antigos da igreja, Helena encontra relatos de um padre da década de 40. Ele descrevia uma entidade sem forma definida, sem rosto, sem voz. Um ser que existia apenas para sentir pecado e puni-lo. Ele escrevia: ele não fala, ele não corre, ele apenas sabe. O ser não precisava ver. Ele detectava o peso do pecado na alma. E as marcas eram o aviso. A noite sem lua. A cidade mergulha na escuridão. Nada de luzes, nada de movimento. As casas parecem vazias, como se as pessoas estivessem se escondendo de algo inevitável. Quando Helena chega ao portão do cemitério, ela sente o ar pesado, quase sólido. E então vê. Um símbolo começa a surgir em seu braço. Brilhante, quente, como se estivesse sendo queimado de dentro para fora. Mas eu não fiz nada, ela pensa. Mas a memória volta. A noite do acidente na estrada. Ela viu alguém agonizando e fugiu por medo. O ser sente. As sombras entre as lápides se contorcem. Uma figura começa a ganhar forma, enorme, encurvada, movendo-se como se fosse feita de fumaça e ossos. Sem rosto, sem olhos, apenas presença. O ser. Ele não toca Helena, não precisa. Basta apontar um membro disforme para ela. Seu coração acelera de forma mortal. O símbolo em seu braço pulsa como fogo vivo. Ela vai morrer ali. Ela cai no chão, sem ar, com o coração prestes a estourar. Num último impulso de desespero, ela sussurra: eu admito, eu piquei, eu sou culpada. O ser para. A marca na pele dela começa a escurecer, depois apagar. Porque o ser não caçava pecadores, ele caçava aqueles que negavam. Helena, tremendo, continua: eu carreguei isso comigo, eu errei, e eu me arrependo. O ser, pouco a pouco, se dissolve em poeira negra, como se nunca tivesse existido. Helena sobrevive. Mas entende a regra primordial de Várgedo. O pecado que é confessado não mata. O pecado escondido, sim. Até hoje, dizem que o ser ainda desperta nas noites sem lua, sentindo o cheiro da culpa nas ruas estreitas de Várgedo. E quem tem algo a esconder, não dorme nessas noites. Após o ser se dissolver em poeira negra, Helena tenta se recompor. Seu corpo continua tremendo. A marca apagada ainda dói, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado à força. Ela respira fundo, e então percebe uma coisa. O cemitério está diferente. As lápides estão levemente deslocadas. A terra parece ter afundado em alguns pontos. E o ar parece mais leve, quase silencioso demais. Helena dá alguns passos e tropeça em algo. É um pedaço de madeira antigo,
apodrecido, que estava enterrado. Ela se agacha e nota que há mais madeira por baixo, uma tampa, uma espécie de porta antiga. Movida pela curiosidade e também por algo que não consegue explicar, ela limpa a terra e força a tampa. Com um rangido horrível, ela se abre. Ali embaixo existe um compartimento subterrâneo de pedra. Uma câmara ritualística, antiga, com paredes cobertas de símbolos iguais aos encontrados nos mortos. No centro, um livro. Velho, enorme, costurado com couro escuro. Ao tocar, Helena sente um arrepio que não vem do frio. O livro abre sozinho. As páginas se viram, até parar em um trecho escrito em tinta vermelha. O ser não nasceu. Foi criado. Criado para julgar, criado para caçar, criado para purificar. E somente aquele que carrega a culpa verdadeira pode libertá-lo. Helena sente o estômago gelar. Ela não apenas viu o ser. Ela não apenas sobreviveu. Ela o libertou. Não porque confessou, mas porque abriu a câmara onde a seita o mantinha preso. A frase final do manuscrito treme diante dos olhos dela. O ser adormece ao reconhecer arrependimento, mas não desaparece. Ele apenas aguarda o próximo pecador. E agora, ele é livre. Helena larga o livro como se queimasse sua mão. A terra sob ela vibra, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Não é o ser. Ele já estava desperto. É o selo que o prendia por décadas, e agora está definitivamente rompido. Helena sai correndo do cemitério, desesperada, tropeçando pelo caminho. Quando olha para trás, vê uma névoa escura se espalhando entre as tumbas, como se o próprio cemitério estivesse respirando. No alto da colina, enquanto foge, ela vê uma figura se erguer entre as sombras. Alta, ampla. O ser. Mas algo mudou nele. Ele não está mais limitado ao cemitério. Ele não está mais preso às noites sem lua. Ele está livre. E a cidade não está preparada. Os pecados que antes ficavam escondidos em janelas fechadas agora vão queimar sob seus olhos vazios. Helena tenta gritar, mas sua voz falha. O ser desaparece na névoa, caminhando em direção às casas silenciosas. E Helena entende o pior. Ela não apenas sobreviveu. Ela condenou Vargedo. Se inscreva, deixe seu like, comente para mais contos. Obrigado por estar conosco.